Alves Saras. A vida da alma cristã. Quer se trate de afirmações dogmáticas, da organização administrativa ou do primado da sede apostólica, o que impressiona na história da Igreja é a continuidade de intenções que nela se manifesta. Este traço há de permanecer até os nossos dias. O cristianismo nunca apresenta inovações. Desenvolve, confirma, aprofunda e precisa, mas não pode modificar o essencial das suas notas características, já que esse essencial não é outra coisa senão o próprio dado da revelação. Por isso, a vida espiritual cristã obedece, no século IV, às mesmas leis a que sempre obedeceu. O fim a que o fiel aspira é sempre uma existência centrada em Deus. Ideal, ou realidade, a natureza humana tem as suas falhas, mas não é menos certo que, nestes dias em que a fé já não é assinalada com sangue, há inúmeros exemplos de almas cujo fervor é enorme, desde os mais brilhantes padres da Igreja até os mais humildes fiéis cuja fé pode estar atestada somente por uma simples inscrição tumular. A vida da alma demonstra agora uma certa tendência para se interiorizar, para se libertar das fórmulas. A oração vocal, acrescenta-se em maior medida a oração mental, em que a alma daquele que ora é invadida pela luz, segundo o admirável livro que teve uma grande difusão neste tempo, o Tratado da Oração, de Orígenes. Leem-se também nessa obra diversas recomendações sobre a retidão de intenção com que se deve orar, de modo a não procurar obter de Deus os bens da terra. Orígenes cita, por exemplo, este agráfon, palavra de Cristo não recolhida no Evangelho. Pedi grandes coisas, pois as pequenas vos serão dadas por acréscimo, pedi as coisas celestes, e tudo o que é terreno vos será concedido por acréscimo. A vida sacramental que, desde os princípios, irriga a alma cristã, demonstra um desenvolvimento considerável. Não é somente aos domingos que os fiéis desejam comungar. Na igreja de Cesareia, já existe o costume de receber a Eucaristia 4 vezes por semana, no domingo, na quarta-feira, na sexta e no sábado. São Basílio louva a prática da comunhão diária. São muitos os padres. Assim escreve o grande bispo de Milão: o mais excelente de tudo é o pão dos anjos, a carne de Cristo, que é o corpo de vida. Colchete que fecha ponto. Antes da bênção e das palavras sagradas, havia outra substância, depois da consagração, é o corpo de Cristo. A fé está fortemente enraizada na Escritura. O século IV marca o princípio do período áureo da patrística. Ora, todos os padres da Igreja se referem sem cessar, com uma erudição prodigiosa, aos textos do Antigo e do Novo Testamento. E o seu êxito é prova de que há um vasto público capaz de compreender as suas referências, um público mais amplo do que nos nossos dias. Evidentemente, não devemos imaginar que todos os fiéis sejam encarniçados leitores da Bíblia, e São João Crisóstomo queixa-se de que muitos deles não sabem dizer o número das epístolas de São Paulo e os nomes dos seus destinatários. Mas o fato de ele se indignar por isso já é um bom sinal, pois nos nossos dias ninguém se mostra surpreendido com essa ignorância. Lê-se, portanto, a Escritura, e procura-se apreender o seu sentido, pelo método da alegoria, que a partir de agora se torna absolutamente usual. Reconhece-se no Antigo Testamento o anúncio do Novo, certas passagens, como o Pai Nosso, são comentadas por dezenas e talvez centenas de inteligências. O laço que liga a fé viva às mais veneráveis tradições nunca foi tão forte como nesta época. Começa a surgir a ideia de que a própria letra da Escritura, compreendida no seu sentido mais estrito, contém toda a espécie de verdades, incluídas as da ciência, o que não tardará a preparar o terreno para graves conflitos. O próprio São Jerônimo se deixou arrastar por essa corrente. Esse laço poderia ser outro que não o próprio Cristo. Vemos desenvolverem-se as devoções que o exaltam. Os arianos negam a sua divindade. Em resposta, uma corrente imensa arrasta as almas a prostrar-se aos seus pés e traz à plena luz tudo o que diz respeito ao mistério da encarnação. A peregrinação de Santa Helena em busca dos lugares santos tem o valor de um sinal. Uma vez descoberta, a verdadeira cruz torna-se objeto de culto. A Sexta-feira Santa torna-se um dia de festa trágica, a verdadeira festa da crucificação, como diz a Viagem de Etéria.
As horas do ofício divino, praticadas há muito tempo, são agora associadas aos momentos da paixão. Reza-se a terceira, a sexta e a nona horas, porque essas horas recordam a sentença de Pilatos, a crucificação e o último suspiro, e Santo Atanásio aconselha os fiéis a levantarem-se no meio da noite, porque é o momento em que Jesus saiu do túmulo. O nome de Jesus é invocado constantemente, porque, diz Orígenes, acalma a aflição das almas, expulsa os demônios, impõe doçura e comedimento, caridade e honestidade. Que a lembrança de Jesus seja em ti ininterrupta como a respiração, exclama um eremita. E encontramos em inúmeros textos, utilizada como jaculatória, a pequena frase suplicante que tantos infelizes têm dirigido ao Mestre: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de nós. O culto dos santos, que vimos surgir no momento em que a Igreja teve os seus primeiros mártires, não deixou de crescer. Homens que deram ao homem os mais altos exemplos não serão também os melhores guias e mediadores. Temos o costume, escreve Eusébio, o historiador, de nos reunirmos sobre os seus túmulos, de fazer ali as nossas orações e de honrar assim as suas almas bem-aventuradas. Aos mártires, acrescentaram-se aqueles que sofreram pela sua fé, confessores e ascetas, virgens que se consagraram a Deus. Começam a escrever-se agiografias, Atanásio, narrando a vida de Santo Antão, e Sulpício Severo, a de São Martinho, abrem caminho. Estabelece-se o costume de dar às crianças, por ocasião do batismo, o nome de um santo ou de uma santa. Para satisfazer a legítima curiosidade dos fiéis, que querem conhecer as feições dos santos, multiplicam-se nos afrescos das catacumbas retratos mais ou menos exatos dessas nobres personagens, e chega-se mesmo a inventar imagens piedosas que se oferecem aos amigos ou se enviam por correspondência. Entre estas santas figuras, há uma que tende a ocupar, definitivamente, um lugar de primeiro plano, a figura de Maria, Mãe de Cristo. É sobretudo neste ponto que se deve sublinhar bem o laço de continuidade e frisar que não se trata de qualquer inovação. Respondendo a um adversário que atacava a Mariolatria católica, escrevia o cardeal Numa em 1865, admito plenamente que a devoção à Santa Virgem se tenha intensificado entre os católicos no decorrer dos séculos, mas não admito que a doutrina que lhe diz respeito tenha recebido qualquer acréscimo. Creio que, em essência, permaneceu una desde as origens. Se é impossível provar que, no decurso dos 3 primeiros séculos, a Santíssima Virgem foi objeto de honras litúrgicas, encontram-se nesse período inúmeras afirmações da sua maternidade divina e múltiplas provas de uma terna veneração. Aquilo que São Justino, Santo Irineu, Clemente de Alexandria e tantos outros tinham dito, a alma cristã do século IV tem-no agora como verdade evidente, que Maria, Mãe de Deus feito homem, ocupa entre as criaturas um lugar à parte. No século III, tinha-se começado a falar dela como modelo de todas as virtudes. No século IV, São Cirilo de Jerusalém e Santo Ambrósio emulam-se em desenvolver o tema. A piedosa curiosidade dos fiéis julga curtas demais as passagens dos evangelhos canônicos em que Maria aparece em cena, e embora a Igreja suspeite dos apócrifos, a verdade é que muitos desses textos que dizem respeito à Virgem alcançam grande difusão. Estão neste caso, entre outros, o protoevangelho de Tiago, já na época com mais de 100 anos, em que se fala dos pais de Nossa Senhora e da sua infância. E o livro da Dormição, em que se põe por escrito elementos muito antigos da tradição sobre a sua morte e assunção. Ao escrever no século IV a vida de São Gregório, o taumaturgo, que morreu em 270, Gregório Niceno conta a aparição da Santíssima Virgem com que foi agraciado o piedoso bispo de Neo-Cesareia. Na mesma época, Santo Efrem da Síria, o místico mesopotâmico retirado em Edessa, escreve gigantescos poemas, 3 milhões de versos. Em honra de Maria, nossa padroeira e nossa mediadora, refúgio e protetora dos homens, Santíssima Senhora, Mãe de Deus, Rainha do mundo depois da Trindade. Se ainda não há verdadeiro culto à Virgem, se as igrejas colocadas sob a sua proteção são ainda pouco numerosas, se no Oriente aparecem timidamente as primeiras festas em honra da sua dormição,
nem por isso é menos verdade que o essencial da sua dogmática está estabelecido. Instrumento da encarnação, eminente medianeira do homem junto de seu filho, Maria é como uma pedra preciosa no seio da piedade cristã, basta que um Nestório a ataque, para que logo surja um concerto de vozes a defendê-la, e já no século V o culto de Maria ganha o seu pleno resplendor. A bela ideia de Maria como a nova Eva pode ser encontrada já em São Justino. Cristo fez-se homem por intermédio da Virgem a fim de que a desobediência provocada pela serpente tivesse fim do mesmo modo como começou. Santo Irineu desenvolve a mesma ideia, acrescentado que Nossa Senhora é advogada de Eva. Clemente de Alexandria compara a fecundidade de Maria à da palavra divina, expressa as suas virtudes exemplares e a sua santidade excepcional, inscreve-se nesta grande corrente teológica que se há de concretizar na doutrina da Imaculada Conceição. Se o princípio de continuidade se nos mostra de forma tão surpreendente na vida espiritual, é escusado dizer que se revela ainda mais imperioso na vida moral. Desde que Jesus falou, não há duas formas de comportamento para um cristão. Por isso, os conselhos morais dados pelos santos, e que são numerosos, pois começa já a estabelecer-se o costume da direção espiritual, em nada diferem dos que se haviam escutado antes. Até a próxima. Alviçaras, a vida da alma cristã.